governo brasileiro está te oferecendo a maior taxa dos últimos 10 anos para você emprestar o dinheiro para ele. E a maioria das pessoas vai deixar isso passar. De novo. Só que tem um detalhe que ninguém te fala. É o que separa quem realmente vai ganhar dinheiro com essa oportunidade e quem vai sair machucado achando que está seguro. Então fique até o final desse vídeo que eu vou mostrar realmente na prática como a gente ganha dinheiro com as taxas do Tesouro. Porque realmente elas são a oportunidade que a gente não via em 10 anos. Então já para me fortalecer, inscreva-se no canal, dê o like, comente, mande para um amigo que também quer ganhar dinheiro e vamos para o vídeo. Antes de mais nada, vamos dar o contexto a esse vídeo e o que é o Tesouro. Tesouro nada mais é que uma renda fixa onde você empresta o seu dinheiro para o Tesouro Nacional, para o governo federal bancar os seus projetos, a sua estrutura, enfim. E o que você ganha com isso? Você ganha uma taxa já pré-acordada. Tem taxas do Tesouro pré-fixado, que é no sentido de eu já sei o quanto eu vou ganhar lá no vencimento. Existem as taxas, a NTN-B, que são taxas inflação mais um pré-fixado, que já me garantem um retorno real acima do IPCA, da inflação oficial do Brasil, e a taxa Selic, que basicamente acompanha o CDI, a Selic nossa, a taxa de juros brasileira, certo? As taxas dos títulos do Tesouro Nacional dispararam. Títulos atrelados à inflação, os IPCA+, estão pagando 6,5% acima da inflação recorrentemente. E essa semana chegaram a 8% acima da inflação para vencimentos longos. E os pré-fixados estão na ordem de 14% ao ano. Imagina você garantir uma taxa de 14% ao ano por 10 anos. E o que isso quer dizer na prática, sem papo de economês? Quando você compra um título IPCA+, você trava duas coisas. A inflação mais um pré-fixado. Então vamos supor que a inflação bata 10%. Um título de tesouro que é IPCA mais 7% vai render a inflação, os 10%, mais os 7% pré-fixado que você acordou antes do aporte. Então, ou seja, sua rentabilidade naquele título vai ser de 17%. Deu para entender? E por que isso é bom? Porque se trata de Brasil, um país historicamente inflacionário e que o que você compra com R$100 hoje, eu garanto que você não vai comprar daqui 5 anos. Isso eu coloco a minha mão no fogo. E é essa taxa pré-fixada do IPCA mais alguma coisa que está na máxima histórica. Está acima dos 7%. Para vocês terem ideia, quando eu comecei a estudar investimentos lá para 2021, 2020, era normal o Tesouro pagar uma taxa inflação mais 4, inflação mais 3,9, isso era o comum. E hoje, 5, 6 anos depois, o Tesouro está oferecendo quase IPCA mais 8%. Deixa eu te dar uma dimensão de quão raro é uma taxa assim. Estudos indicam que um juro real acima de 7,5% apareceu em 10% dos últimos 15 anos. Das últimas vezes que a gente viu uma taxa tão elevada assim foi em 2016, época do impeachment da Dilma, e antes disso em 2008, na crise do subprime. Então a gente pode falar que basicamente é uma oportunidade de década, que aparece uma vez a cada 10 anos. Agora eu quero mostrar para vocês um gráfico real do Tesouro Nacional, das taxas que o Tesouro ofereceu para os investidores ao longo do tempo. Nesse título específico era IPCA+, para vencimento 2035. E dá para ver aqui que ele começou em 2010, então há muito tempo atrás, e parou de ser emitido em 2024. Mas o que eu quero mostrar aqui é a lógica. O ápice dessas taxas foi em janeiro de 2016, quando o Tesouro oferecia inflação mais 7,80, como está sendo mostrado aí na tela para vocês. E a mínima histórica foi um pouco antes da pandemia, outubro de 2019, quando o Tesouro oferecia inflação mais 2,98. Naquela época, não sei se vocês lembram, a Selic também estava na mínima histórica.
E, bom, tempo foi passando, a pandemia ocorreu, troca de governo, tudo aquilo que a gente já conhece, e lá em janeiro de 2025 o título estava IPCA mais 7,82. Deu para ver esse ato de 10 anos? Basicamente a mesma taxa de 2016 foi a taxa de 2025. O quanto subiu de 2019 para cá. Agora guarda isso que eu vou te mostrar outra coisa. E essas são as taxas que o Tesouro Nacional está oferecendo hoje aos investidores. Um título IPCA+, para vencimento 2032, o rendimento atual está na faixa de IPCA mais 8,17. Olha como as taxas estão altas. A máxima histórica do título que eu tinha mostrado, 2035, era na faixa de 7,8. Essa para 2032 está inflação mais 8,17. Agora, o que é mais alarmante? Tesouro IPCA mais para vencimento 2050. Olha como é longo. O Tesouro está pagando aos investidores inflação mais 7,40, basicamente pelos próximos 30 anos. Vocês têm noção o quão raro é isso aqui? E olha que interessante. O mercado está entendendo que em 2032 o risco brasileiro ele é maior que em 2050, porque está oferecendo uma taxa maior por um título mais curto do que para um título mais longo. Você já deve ter escutado, e se não escutou, vai escutar agora. O normal é que quanto mais longo um título de renda fixa, maior vai ser a rentabilidade. E nesse caso está invertido. E é justamente pelo que eu falei. O mercado entende que para 2032 o risco está maior do que para 2050, que é muito mais difícil precificar. E agora vem a parte mais importante do vídeo e também a mais difícil de se entender. Então, se possível, volte no vídeo, assista de novo, anote, porque é bem importante essa parte. Quando a gente compra um título de IPCA mais 7 para 2035, aquela taxa vai ser honrada se o investidor leva até o vencimento, até 2035, por exemplo. No meio do período, ao longo do tempo, vai sofrer algo chamado marcação a mercado, que é justamente o que eu vou mostrar agora. Ou seja, é onde os investidores de renda fixa que entendem a marcação a mercado ganham dinheiro de verdade. Então vamos fazer uma simulação aqui hipotética. Vamos supor que eu, em 2025, comprei uma taxa lá em fevereiro IPCA mais 7,47. E estou guardando essa taxa para mim. Conforme o tempo vai passando, essas oscilações de taxa vai acontecendo. E chegou lá em novembro de 2025, o Tesouro estava pagando inflação mais 6,75, ok? De 7,47 para 6,95. E vamos agora à marcação ao mercado de fato. Eu comprei cada título de inflação mais 7,47 a R$ 708,55. Conforme o tempo foi passando, igual eu disse, em novembro o título estava R$ 918. Eu comprei algo a 700 e agora está 918. Esse foi o meu ganho financeiro com a marcação ao mercado. De 700 e pouco para 918 é um ganho financeiro de mais ou menos 30%. Ou seja, num título de renda fixa que se eu quisesse, eu poderia ter vendido, eu teria ganhado 30% de ágio. É assim que as pessoas ganham dinheiro. Então, o que eu fiz basicamente? Garanti uma taxa elevada e gorda, e ao momento que o título público foi se acalmando, foi oferecendo taxas um pouco menores, cada vez mais esse título gordo que eu tinha se valorizou, porque ele não era negociado mais. É basicamente isso e como funciona a marcação a mercado. Mas o oposto também é verdadeiro. Vamos supor que eu fiz o meu movimento e comprei título público em novembro de 2025 a 6,76. E agora os títulos públicos estão IPCA mais 7,40. Eu comprei algo a R$ 918, que hoje está custando R$ 864. Então, nesse cenário, eu estaria tendo um prejuízo na marcação a mercado.
Então a gente tem que tomar cuidado também em que momento a gente vai fazer esse movimento de compra de título público. E eu estou aqui não é para te vender algum sonho, nada. Eu estou te mostrando como funciona o mercado de renda fixa. E isso pode ser uma armadilha, porque existe o risco de você ter o prejuízo na marcação ao mercado, e também, se você levar até o final do vencimento, existe o risco de simplesmente o Tesouro não honrar com um compromisso financeiro de pagar os investidores. Mas o Tesouro tem algo que nenhuma outra instituição brasileira tem, que é a impressora de dinheiro. Então, eles podem simplesmente imprimir dinheiro para pagar você, investidor. Por mais que isso é péssimo para a economia, eu não duvido que isso possa ocorrer lá em 2035, 2040, 2050, enfim. Bom, pessoal, então é isso. Esse vídeo foi sobre o Tesouro, sobre como a gente ganha dinheiro na marcação ao mercado. E se você é uma pessoa que tem um horizonte de longo prazo e quer carregar também um título até o vencimento, também é uma excelente opção ter um juro real acima de 7 ou 8%. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que dê o like, que compartilhe com seus amigos que não sabiam dessa oportunidade, e a gente se vê no próximo vídeo.